Fala pessoal, tudo bem? Hoje uma aula um pouco diferente aqui. Tô no sábado agora, aqui no escritório. A gente está sempre mudando os nossos cenários. O assunto também é um pouco diferente. Eu cheguei na conclusão de que compartilhar o estudo que eu estou fazendo no momento também pode render boas reflexões, porque a coisa está bem quente, né, na memória. As ideias, principalmente as ideias mestras, elas ficam bem gravadas, né, no espírito. Então, assim, parece um bom momento para a gente poder falar dessas coisas. Então, se vocês escutarem também colegas vendendo ali no fundo, você já sabe. O pessoal trabalha bastante aqui, até nem no sábado dá para descansar. Mas então, tá certo. Hoje eu queria comentar um pouco com vocês então sobre Hamlet, né? Um teatro do Shakespeare, dos mais clássicos, né? Tá sempre no panteão do próprio Shakespeare, né? Das grandes obras que ele produziu. E não é de se admirar, porque é muito especial. É muito diferente. A universalidade, né, desse autor, a criatividade absurda por trás de cada frase, de cada diálogo, né? Dá para ver com certeza que ele mostra a sabedoria e todo o saber que ele tem através dos personagens. Então, assim, é uma pessoa eruditíssima, indescritível. Shakespeare é um dos melhores autores, certamente um dos meus favoritos e não tem muito o que conversar, porque é uma qualidade, é um espírito muito singular que raras vezes houveram pessoas como ele. Então isso me deixou impressionado logo de cara, né? É fantástico. É uma injeção de cultura, de inteligência, né? Uma pessoa, era um homem que dominava muito os símbolos, dominava muito a alma humana, e ele mescla elementos religiosos, elementos míticos de um modo muito inteligente o tempo inteiro, de modo que é muito, só por isso, só pela beleza, só pela complexidade do texto em si, eu já recomendaria para qualquer pessoa, tá, fazer a leitura. Mas eu queria comentar aqui hoje os pontos principais de reflexão para a gente poder, né, trazer aquilo que é mais grandioso. Além da formação do imaginário, a apreensão de dramas humanos, expansão da imaginação, também os aprendizados morais, né? O que a gente pode derivar de bom e de mal dessas histórias que nós aprendemos. Então, vamos lá. O que eu mais achei impressionante? Bem, já tô avisando que eu vou dar spoiler, tá? Já tá aí há 500 anos para as pessoas lerem, então, bem, basicamente, a gente tá falando da história do príncipe da Dinamarca, o príncipe Hamlet, onde o seu pai foi assassinado. Seu pai lhe aparece como um espírito e conta para ele toda a verdade. Tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes assim. Então, contando toda a verdade, há um espanto, há uma... O Hamlet ele já estava totalmente desapontado, né, de certo modo complexado, com o fato da mãe dele ter se casado assim, em 1 ou 2 meses já com o tio dele, após a morte do próprio pai. Então ele, no meio do luto, ter que ver que a pessoa que o pai dele mais amava já como que esqueceu dele, né? Então, também durante a história é sempre esses padrões se repetem, né? Essa dialética, né? Entre esses dois opostos, a tristeza e a alegria do casamento, né? E todo o crime que a gente já vai conversar. O espírito então revela que o assassino foi o próprio tio do Hamlet, né? Que ele fez isso para tomar a coroa e também para tomar a mulher dele, né, a mãe do Hamlet. E tendo entendido isso, ele passa a compreender o porquê dessa hipocrisia, o porquê dessa falta, né, de luto. Como é possível que um povo inteiro, uma corte inteira esquece um rei tão bom, né, em tão pouco tempo? E já deixa as coisas seguirem normalmente. Hamlet é o único que conserva essa fidelidade, né, esse luto pelo pai dele. Enfim, então tem uma série de conflitos em torno disso. E quando ele descobre que foi o tio dele, por ter toda essa questão de, poxa, mas foi um fantasma que me falou, né? Vamos tirar a prova. E aqui ele já começa a perder um pouco a sanidade. Passa, não é só luto, aqui começa a ser também, ele começa a se fazer de louco e ele começa a ficar um pouco louco, né, de tanto viver essa dissimulação, porque ele tem que esconder e ele não tem tanta certeza no começo. Então ele vai tirar a prova. Louco, né? Ele começa a ter aqueles conflitos ali com a Ofélia, que era o amor da vida dele. Ele começa a se afastar e tem uma série de coisas né, nesse meio tempo. Ofélia que é o símbolo né, dessa inocência, dessa pureza. Então ele começa a se afastar dessas coisas
E por mais que ele se afaste das humanas vaidades, ele entra numa melancolia que também o afasta da pura justiça, né? E faz com que ele se aproxime muito mais de uma vingança. Ele começa a remoer muito essas coisas no peito, e em vez de buscar aquilo que é devido às pessoas que fizeram errado, ele passa a cultivar a vingança, né? Um ódio que é mortífero para ele mesmo. O que que ele faz? Então ele faz um teatro, ele meio que dá as falas ali, né, pros atores, e eles fazem uma encenação onde eles representam exatamente a narrativa do fantasma, né? Então o rei, que tem uma esposa muito amada, e ele vai lá e dorme e é envenenado pelo próprio irmão. E logo depois da esposa vê-lo morto, ela já se casa com o tio. Aí tem um acesso de raiva, o tio dele fica realmente possesso. Em vez de ser movido ao arrependimento, ele começa a querer levar de fato o pecado dele à última consequência. Para ele poder ficar com a consciência tranquila, ele precisa buscar a eliminação daquilo que o incomoda, que no caso é o sobrinho dele, é o filho do irmão dele, que ele assassinou, tá? E o filho da esposa com quem ele se casou. A rainha também fica muito com a consciência muito aturdida, muito abalada, porque ela vê como uma mulher um pouco mais sensível, um pouco mais sensata também, ela percebe como é tremendo, né, a desgraça em que ela se envolveu. Então, o personagem agora, o Hamlet, depois disso ele tem a certeza de que de fato foi o tio dele que cometeu esse assassinato. Tendo essa certeza e já tendo passado aquela grande frase, né, ser ou não ser, eis a questão, que é um dos pontos, é um dos tramas principais da história, né? Assuma as consequências de buscar a justiça, né? De buscar essa vingança, talvez morrer, talvez ter que me despedir de tudo, né? Ou fico sofrendo calado pela minha covardia, né? Viver nesse luxo, sendo que o meu pai foi assassinado, viver como se nada tivesse acontecido, viver como um covarde. Então, ser ou não ser, eis a questão. É um drama psicológico muito profundo que vai se desenvolvendo de um modo brilhante, né, durante a trama. E é um dos primeiros ensinamentos que a gente pode aprender, né? O primeiro diria que a vingança não vai levar a nada, né? O que deve ser buscado é de fato a justiça, como a gente vai ver durante o desenrolar da história, mas também esse ponto, né? Que uma alma indecisa se torna uma alma ansiosa, se torna uma alma doente. Então a gente tem que sempre agir visando a justiça, claro, sem ter medo das consequências de buscar aquilo que é certo. Isso vai nos evitar aquele martírio interior de viver em disparidade com os nossos princípios e não fazer o que a gente deve ter coragem para fazer. Então, seguindo a história, tendo a certeza absoluta, né, vendo a reação, todo aquele furdúncio que o tio dele fez, né, tragam as luzes, aquela correria, aquela baderna, vendo também a dor da mãe dele, vendo toda essa cena, ele tem certeza de que, de fato, eles são culpados de um crime, que é o assassinato do pai dele. Então ele começa seu plano de vingança. Logo após ele tem uma oportunidade, o tio dele fica extremamente chocado e, bem, começa nesse momento de pânico, começa a rezar, pedir o perdão a Deus, mas ele já se pergunta, né? Ele tinha uma qualidade de honestidade. Como é que eu posso pedir perdão por uma coisa que eu estou usufruindo, né? Ou seja, eu roubei, eu usufruo dos frutos do meu crime, eu mantenho meu crime em sigilo, mas eu peço perdão a Deus e vai ficar tudo certo. Fui lá, matei meu irmão, roubei o que ele tem e vivo na riqueza dele e tá tudo certo. Então ele, meio desesperado, pede ajuda dos céus, né? E começa a rezar. Só que o Hamlet chega, tem a oportunidade de matar ele, e aqui é um dos pontos da doença, né? Do Hamlet, a gente vê que não é um personagem que segue uma moral, uma ética cristã, verdadeiramente, porque quando, em vez de assassiná-lo, né, assassinar o seu oponente ali, ele fala, bem, mas se eu matar o cara rezando, ele vai pro céu, e eu quero que ele vá pro inferno, então eu não vou fazer nada. Eu vou esperar ele cair em algum pecado e vou matar ele logo em seguida para ele arder para sempre. Isso é um negócio absurdo, né? E nesse ponto que eu digo que, poxa, o Hamlet de fato, ele perdeu a sanidade, ele já passou para a vingança e não mais pensa na justiça, né? A caridade sempre vai nos obrigar a desejar pelo menos a salvação da alma do nosso inimigo, né? Então é uma cena assim onde o Hamlet também fica possesso, né? É bem bizarro mesmo, como a gente pode se perder, né? Mesmo que as coisas nasçam de uma razão justa, nasçam de um bom propósito. E aí, mas o plot twist, quando o Hamlet desiste e vai embora, o tio fala que, bem, minhas palavras
foram ao céu, mas meus pensamentos não. Então, Deus certamente não ouviu minha oração. E ele já sai dali revoltado, né? E decidido de fato a continuar no plano dele de matar o Hamlet e seguir com a sua maldade. E logo após, o Hamlet vai atrás da sua mãe, porque o Polônio falou: ó, tua mãe tá te chamando, tem que falar com ela. E vai lá e é uma das cenas mais brilhantes pra mim, é a mais chocante, é a mais legal de toda a trama. É o Shakespeare basicamente dilacerando, né? Esfaqueando a mãe dele, verbalmente, né? E ele começa a jogar toda a verdade, então, né? Na cara da mãe dele, culpando ela pelo crime que ela tem cometido, né? De modo habitual, né? Então ele fala que todas as noites ela vai ao leito incestuoso, né? Que ela trocou sem pensar um homem no qual todos os deuses imprimiram os seus favores, né, as suas boas características e tornaram um belo exemplar, né, de um homem magnífico que foi o pai dele, um grande rei, um grande esposo, um grande pai, e trocou ele por um rato, né, que era o seu tio, uma pessoa deplorável. Ele compara as medalhas, né, pelo menos eu vi um filme também de 1948 que é excelente. Ele compara as medalhas, olha para esse, olha para esse outro, né? O que você fez na sua idade não se pode mais alegar que foi paixão, porque o sangue já se acalmou, foi uma decisão racional, né? Uma decisão escolhida, não teve impulso, não teve fraqueza, mas foi maldade mesmo. Então, jogando esse elemento, ele acaba tornando a situação bem pesada. Ela começa a ter uma crise de consciência, não consegue se conter diante da verdade, né, do filho. E, bem, agora com os véus todos caídos, né, já não tendo mais nenhum obstáculo entre eles, nenhuma mentira, as coisas voltam, depois desse imenso ódio, volta a ter aquele amor filial, né? Então, eles voltam a se abraçar, volta o carinho e o Hamlet começa a dizer: mas mãe, basicamente, né? Mas tá tudo certo, eu te amo, é só parar de fazer isso. Só larga meu tio e tá tudo bem. E as coisas vão melhorar. Se confesse, enfim. É muito impressionante a encenação também no filme. Eu fiquei apavorado. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso, é sublime. É sublime a profundidade psicológica da coisa, a profundidade espiritual, né, da coisa. Ocorre também que o Polônio estava espionando eles, e no momento que ele se assustou, achou que o Hamlet ia matar a mãe dele, o Hamlet achou que era um rato, alguma coisa assim, ou o rei mesmo, e foi lá e esfaqueou atrás da cortina e acabou matando o Polônio. Né? Polônio, que é o pai da Ofélia, amor de Hamlet. Depois disso, a gente começa toda a trama de assassinato do Hamlet, e começa também a sequência da loucura de Ofélia, né? Depois que Ofélia, que representa aqui, né, a beleza, a pureza de uma jovem dama, ela perde a razão de viver. Ela perde o centro do seu ser e ela entra numa loucura. Né, numa loucura muito profunda. Ela começa a dizer coisas que não tem, bem, coisas com nexo, mas também sem nexo, né, que sempre remetem à morte do pai dela, e enfim, é uma loucura muito infantil, mas no sentido de é muito genuíno, é muito incompreensível e é muito triste, é uma catástrofe. Tu vê que a riqueza, assim, daquele caráter, daquela personalidade, né, daquela moça, se perder num mar de dores infinitas, né, a consciência desaparecendo. Ofélia não perdeu só o seu pai, ela também perde Hamlet. Durante a loucura dele, enfim, eles têm até uma discussão, uma briga, né, onde ele fala que não fique comigo, vai pro convento, não se casa, sai do mundo, o mundo é mau, né, ainda mais nesse tema de casamento, Hamlet não estava bem da cabeça, digamos assim. Então tudo isso, e Ofélia acaba perdendo tudo. E durante sua loucura, ela se afoga no rio. Então seu irmão volta também, já tinha voltado, revolta popular e ainda mais a morte de Ofélia. Então Laertes, que é o filho do Polônio, irmão da Ofélia, entra junto na trama de assassinato do Hamlet, porque afinal o Hamlet tirou tudo que ele tinha, né, entre aspas. Então começa essa conspiração. O rei tenta matar ele no mar, manda ele pra Inglaterra, depois manda mercenários juntos. Hamlet consegue voltar, e quando ele volta, eles tinham tramado uma luta de esgrimas falsa, com veneno na ponta de um dos sabres, que era justamente o que Laertes ia usar para envenenar o Hamlet. E também tinham deixado um cálice de vinho envenenado, para não ter nenhuma escapatória pro Hamlet.
E o que acontece, né? Basicamente o Hamlet começa a ownar, ele começa a vencer, né? O Laertes nem encosta nele. E o Laertes, com uma possessão demoníaca, mesmo depois do Hamlet ter dito belas palavras, pedindo perdão, falando que admirava ele, que retirava as palavras que ele tinha dito durante o enterro da Ofélia e tudo mais. Ele acaba... O Laertes começa a agir contra a própria consciência, mas ainda assim querendo perseverar, como se já fosse longe demais, né? Já me decidi pecar, não vou abandonar agora. E então, durante uma pausa, né, de modo injusto, pelo menos no filme foi assim, o Laertes corta o braço do Hamlet, né, com o veneno, volta o combate, o Hamlet consegue, ele percebe que, poxa, então a minha ponta não é afiada e a sua tá que me fez um corte. Qual que é a tua, né? E aí ele vai lá, ele desarma o Laertes e fere ele. Então, ambos estão fadados à morte, e no momento que Laertes vê que tudo tá acabado, não tem mais o que fazer, ele vai morrer, ele resolve pedir perdão. Hamlet, eu te matei, tu me matou agora, o rei tá conspirando contra ti, peço que tu me perdoe, que não caia sobre ti a morte, né, a minha morte, nem a morte de meu pai, mas é isso, foi o rei que te traiu, e também o cálice tá envenenado, e a mãe dele cai morta junto. A mãe que ele tanto amava, e o rei, né, o rei viu ela bebendo, aconteceu ali um problema, era pro Hamlet, e o Hamlet, não vou beber, e acabou que a mãe dele tava com sede, tomou, e ela caiu morta naquele momento. O rei viu que ela tava tomando, mas era tarde demais, ele não ia entregar que ele é um assassino pra poupar a morte da mulher que ele ama. Isso me leva a pensar também que o egoísmo impede qualquer tipo de amor verdadeiro. É impossível, é simplesmente impossível tu amar uma pessoa sendo egoísta. No fim das contas, tu ama a si mesmo e não a outra. Então ele deixa a esposa morrer, Hamlet tá fadado à morte, Laertes está quase morrendo, e quando ele descobre que é o rei, ele tem a chance de fazer a justiça, e ele mata também o rei. O rei morre com muita rapidez, numa miséria indescritível. O próprio rei, depois de toda aquela coisa lá da encenação, daquele teatro, ele já tinha percebido a miséria na qual ele se meteu. Ele fez tudo, ele traiu tudo, cometeu coisas horríveis para ter dinheiro e uma mulher que ele cobiçava. E ele viu que, na verdade, ele era um miserável e que ele tinha tudo, mas não tinha nada. E aqui ele percebe também claramente, ele rastejando como um porco, como um verme, que ele era mesmo. Ele percebe que é tudo vaidade, mas agora é tarde para se arrepender. Bem, então Hamlet consegue, ele concretiza a justiça, ele acaba se vingando, mas essa vingança custou muito caro. Ele perdeu a Ofélia, ele perdeu a própria mãe. Então, tudo isso. Ele poderia ter feito as coisas de uma outra maneira, né? Mas foi tudo muito visceral, tudo muito violento. Tudo na história parece que é muito desequilibrado. Não é mentira as coisas que o Hamlet diz. O sarcasmo dele, essa humilhação que ele faz constantemente de modo brilhante, né? Com seus opositores. Mas meio escorregadio para não ser pego também por ninguém, né? Só fazendo uma tortura de consciência mesmo, para não ter... Não sei porquê, naquele momento exato. Ele só não fez diferente, né? Anunciou pros 4 cantos do mundo que descobriu o que aconteceu, né? Ele fica ali numa espécie de agente secreto e vai fazendo mal pra um cara aqui e ali, vai tramando essa vingança de pouco em pouco, vai largando palavras ásperas, cria um clima de subversão, que é justo dentro do palácio, mas enfim, ele conduz a coisa toda desse modo meio venenoso. Ele não tá buscando justiça, ele queria a perdição dos seus inimigos, e no filme ele até aponta a faca pra mãe dele. Então assim, ele se perde mesmo, e isso custou muito caro pra ele. A vingança não satisfez a justiça, pelo contrário, levou a catástrofes piores, né? Então no fim, eu acho que se o pai dele, o fantasma, soubesse que Hamlet ia perder completamente a cabeça, ele ia conduzir as coisas de um modo enviesado e não de modo a buscar pura justiça, né, com caridade. Se ele soubesse que o pecado que matou ele, né, e o modo como ele trouxe pro Hamlet que devia ser feita a justiça, né, que ele deveria ser vingado, né, do jeito certo. Se ele soubesse que ia levar à morte de todos, inclusive as 2 pessoas que o rei Hamlet mais amava, ele certamente nem teria falado com o Hamlet, né? Então, essas são algumas das reflexões que eu tive. Na vingança, todo o propósito parece belo, mas ela vai se tornando feia conforme a gente mesmo percebe que a coisa que está sendo feita já é uma corrupção. A corrupção do bom propósito se torna tão feia que a vingança já não é bonita, já não faz sentido, já não alimenta, né, a sede de justiça. Então a gente vê claramente que o salário do pecado
é a morte, a gente vê que a cobiça sempre leva para uma pobreza, para uma miséria espiritual sem tamanho, e que os maus nunca saem com coisa nenhuma. Eles ajuntam tesouros perecíveis aqui na terra que logo também saem da mão deles, e nada lhes resta. O grande porém aqui é que, apesar disso, eu sou uma pessoa que pende pro lado do Hamlet, com certeza. Eu o enxergo como uma espécie de herói que se corrompeu no meio da jornada. Ele queria só fazer o que era certo, mas ele se perde. E tanto ele se perde que ele começa não só a cometer esses pecados, mas ele também colhe o fruto desse pecado. No final, não foi só o rei que perdeu tudo, não foi só o tio do Hamlet que perdeu tudo, mas o próprio Hamlet também perdeu não só tudo, como também se perdeu. Ele perdeu o autocontrole, ele perdeu a temperança, ele perdeu o juízo, ele saiu do seu centro, ele entrou numa espécie de loucura inescapável. Então acho que é isso, pessoal. Personagem muito complexo, de muitas facetas, muito triste, é uma história, é uma tragédia. Depois o Horácio, o amigo do Hamlet, fica vivo e salva, né, a honra dele no que era para salvar, conta a história de fato do que aconteceu com o pai dele e a verdade vem à tona. A verdade se defende sozinha. E é muito bonito o final, em que o Horácio decide ficar vivo também, apesar de ter perdido seu amigo, para poder salvar a honra dele, por amor de Hamlet, né? Então ele conta ali toda a história, ele fala a verdade, ele é um porta-voz da verdade, só que a verdade sem caridade e uma justiça não muito inteligente, uma indecisão de ação e tudo depois, tudo explode, é tudo no ímpeto, é tudo como dá para fazer. E as coisas começam a dar errado e vira tudo uma desgraça. A vingança não é uma coisa boa, certamente que não é. A gente deve sempre agir segundo a justiça. A cobiça, claramente, todo pecado vai levar à morte. E que a gente possa aprender com a mãe do Hamlet, possa aprender com o próprio Hamlet, e também com, enfim, todos os personagens têm alguma coisa a nos ensinar sobre a nossa fraqueza humana. A ira, a cobiça e todo outro tipo de mazela que nos acomete, a gente deve cuidar. A gente deve buscar o autoconhecimento, sempre saber o que de fato nós queremos, porque a maior parte das pessoas não sabe o que elas querem, a maior parte das pessoas não entendem o porquê elas agem de tal modo, e às vezes é o pecado movendo. Então tá, pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado das minhas reflexões. Deixa um comentário aí embaixo sobre o que vocês acharam. Vai ter o link para a aquisição do livro aqui nos comentários e também vai ter os links na descrição para vocês entrarem no nosso canal de WhatsApp e demais redes. Forte abraço para todos, fiquem com Deus.